Olá, boa noite e a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 5, versículo de número 21. Assim está escrito: Converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Esse é o texto que vamos meditar, falando sobre renovação. Aqui o profeta Jeremias estava fazendo uma lamentação sobre o povo de Israel, que, possuidor de tantas bênçãos e promessas de Deus sobre a sua vida, se deixaram enredar por algumas circunstâncias que os tiraram da comunhão com o Senhor, ficaram distantes, já não tinham mais o prazer e a alegria de obedecer aquilo que Deus transmitia a eles através dos profetas, e começaram a ter uma vida em desacordo com a vontade de Deus. Perderam aquele elo de contato, a comunhão com Deus, perderam a reverência pela santidade de Deus, perderam o compromisso com as palavras de Deus, que dentre a fidelidade e o comprometimento deles estava o cumprimento da promessa de Deus para a vida deles como nação. E eles foram deixando estas coisas e adquirindo ou adicionando à sua vida outras coisas que não lhe acrescentaram nada. Pelo contrário, cada uma daquelas coisas que lhes eram acrescentada era tirado aquilo que tinha sido colocado no coração deles pela vontade de Deus. Jeremias sofreu muito com este povo, advertiu-os de várias formas, procurou ser no seu tempo boca de Deus para aquele povo. Mas eles não estavam com ouvidos atentos para ouvir o que Deus tinha a dizer para eles. Eles estavam, quem sabe, à procura de um profeta que pudesse aceitar a condição que eles estavam e prometer bênçãos sobre a vida deles na mesma forma em que eles estavam. Porém, Jeremias não era deste tipo. Jeremias era alguém que tinha um compromisso com Deus e falaria somente aquilo que Deus lhe ordenasse a falar. Diferente dos nossos dias, em que as pessoas estão vivendo distantes da presença do Senhor, abriram mão da comunhão com Deus, já não tem mais aquela sede, aquele desejo, aquele prazer da comunhão com a presença de Deus sobre a sua vida e o comprometimento de fazer a vontade do Senhor, estão andando de qualquer forma, e mesmo assim eles ainda querem que profetas profetizem sobre eles, os abençoando naquele estado de coisas em que estão. Todos aqueles que se derem a este trabalho de prometer bênçãos a quem está em desacordo com a vontade de Deus são os profetas falsos da atualidade. O profeta verdadeiro, que obedece ao Senhor e treme diante da sua palavra, ele vai falar a palavra de Deus. E para um povo desconcertado, desobediente e rebeliado, a palavra de Deus vai ser chamá-los para um arrependimento, para um conserto, para que por mercê da graça e misericórdia de Deus, eles sejam perdoados, reconciliados com Deus e passem a desfrutar da bênção do Senhor. Este povo do tempo de Jeremias, tarde eles arrependeram-se, deixaram passar muitas oportunidades e chegou o momento em que, quando as coisas já praticamente não tinha mais uma volta, eles ainda se lembram e começam agora a dizer: converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos, renova os nossos dias como dantes. Então nós entendemos aqui que eles estavam distantes do Senhor e pedindo agora que Deus
convertesse a eles, ou seja, desse um impacto na vida deles para que eles tomassem uma posição, um direcionamento em voltar para a presença de Deus. Ele dizia: converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. E em nos converter, que o Senhor possa renovar os nossos dias como dantes. Quais eram estes dias dantes? Eram aqueles dias em que eles, em temor, fidelidade, obediência, sinceridade, prudência, eles serviam a Deus, desfrutavam da bênção, da presença, da comunhão com Deus, e a vida deles era uma vida abençoada, aprovada por Deus. Por isso que eles pedem aqui: renova os nossos dias como dantes. Ou seja, aqueles dias que ficaram no passado pela nossa negligência, pela nossa desobediência, pelo nosso descompromisso com a vontade de Deus. Mas primeiro, Senhor, nos converte a ti, faze-nos voltar a ti, Senhor. E então nos converteremos a ti, e ao nos convertermos a ti, o Senhor renova os nossos dias. Faze-nos viver novamente aqueles dias áureos, felizes, abençoados, debaixo da sua palavra, debaixo da tua promessa, debaixo do teu poder. Senhor, nós queremos voltar àqueles dias de antes, e que agora esses dias possam novamente fazer parte do nosso viver. Então, quando as pessoas chegam a este ponto, nós entendemos que aí chegou o momento, a necessidade de uma renovação espiritual, um renovar diante de Deus, é um repensar a situação em que estão em relação à situação em que estiveram quando estavam servindo a Deus com o temor, a obediência, com compromisso, com a sinceridade, e agora fazendo um paralelo da vida presente com a vida que eles viveram na presença de Deus, e havia um abismo, uma distância muito grande entre os dias que serviram a Deus e os dias atuais em que estão praticamente vegetando. Mas ainda há tempo de serem despertados pelo Espírito de Deus para entender a necessidade que tem de uma renovação, um revigoramento espiritual, um restaurar da comunhão com Deus. Ainda é possível que se faça este clamor diante do Senhor. A palavra de Deus tem vários momentos em que mostra que quando o povo entendeu o caminho que eles estavam, após terem saído da presença de Deus e caminhado por atalhos ou por veredas que não foram as colocadas pelo Senhor, e agora sentindo em si as consequências da decisão que tomaram, eles estavam prontos e decididos a voltarem-se para o Senhor e a pedir-lhes a renovação dos seus dias como dantes. Então aqui Jeremias, fazendo esta lamentação, trouxe à luz o desejo deste povo. No livro dos Salmos nós encontramos quantas vezes eles se distanciaram de Deus, mas na prova, na aflição, na dificuldade, na perseguição, eles recorriam ao Senhor com arrependimento. E o Senhor Deus aceitava aquele arrependimento, porque via a sinceridade do coração deles e abria-lhes a oportunidade de restaurar a bênção, de renovar a alegria, de renovar a comunhão, de renovar as suas promessas para aquele povo. E os nossos dias, pleno século XXI, não são diferentes dos dias de Jeremias, porque os nossos dias é preciso um voltar novamente para Deus, um pedido lá do fundo do coração, que o Senhor possa nos converter a Ele e renovar os nossos dias como dantes. Porque a simplicidade ficou para trás, a sinceridade ficou para trás, o temor ficou para trás,
O comprometimento com a vontade de Deus e com a sua obra na terra ficou no passado. O presente parece que é algo somente alimentado com coisas vãs que não trazem nenhuma edificação. Mas quando há uma oportunidade que o Espírito de Deus pode usar alguém como um instrumento na proclamação da palavra de Deus e chamá-los a um comprometimento diante de Deus, a uma comparação da vida que tiveram com Deus e da vida que estão tendo agora, ausentes daquela presença, daquele poder, daquela comunhão com Deus, e que é preciso converter-se, voltar-se novamente para o Senhor nosso Deus e suplicar a Ele, além do perdão, a renovação dos dias em que eles eram grandemente abençoados pelo Senhor. Então, a renovação, ela traz na nossa vida um novo ânimo, um novo fôlego, um novo sopro do Espírito de Deus. É como alguém renovar uma casa. A casa, com o tempo, vai adquirindo um aspecto de envelhecimento e vai perdendo o encanto, a relevância, a beleza. Então é preciso uma renovação, um renovar em algumas coisas, tirar aquilo que se acrescentou e que não faz parte daquela beleza. É preciso tirar e renová-la novamente para que ela readquira o brilho, a importância. Assim também, nós precisamos entender que no sentido espiritual há necessidade de uma renovação. Assim como a renovação no aspecto físico das pessoas, eles quando observam alguns sinais de envelhecimento, alguns sinais da opacidade que tira o brilho e que precisam buscar novamente aquele brilho, aquela vivacidade, aquela disposição, aquela alegria. Isto é um renovar. No lado espiritual acontece a mesma coisa. Quando percebermos que a nossa vida já está envelhecida, precisamos aprender com a águia. Quando ela percebe que já o seu bico, as suas asas, as suas unhas, elas estão envelhecidas e dificultando a sua caminhada, já não tem mais aquele belo voo, já não tem mais aquela firmeza na garra das suas presas, o seu bico já não está tão afiado como antes, ela escolhe o lugar para ali passar um período de tempo para que a sua renovação seja efetuada. Então ela tira as unhas, ela tira aquelas penas envelhecidas e depois que ela faz esse trabalho, ela bate com o seu bico numa penha, numa rocha, numa pedra, até que ele se desfaça para que um novo bico venha nascer novamente, novas penas, novas unhas, e quando ela sente-se renovada, ela parte para aquele voo como que inaugural, porque a renovação chegou, a força chegou, a alegria reviveu. Então ela passa novamente a viver como antigamente, com toda a força, com todo o brilho, com todo o encanto. Na vida espiritual é a mesma coisa. Nós, quando nos deixamos levar, as coisas começam a se acumular, a dureza, a frieza, o desânimo, o desinteresse, a decepção, a amargura, os atrativos mundanos, são tantas coisas que vêm, que vão acumulando na nossa vida, que a nossa vida espiritual, ela vai que parece que defiando, apagando-se, quase ao final. E quando observamos isto, é o momento de buscar de Deus uma renovação. A renovação espiritual, só quem pode operar em nós
é o Senhor nosso Deus. Nós precisamos buscar esta renovação a todo dia, a todo instante. Senhor, renova em minha fé, renova o amor, renova a alegria, renova a esperança, renova a dedicação, renova a consagração, renova o prazer de te servir. Nós precisamos buscar com pressa diante de Deus esta renovação tão importante e necessária para a continuidade dos nossos dias na presença do Senhor. Quando Deus fala através do profeta Isaías, lá no capítulo 40, e o versículo de número 30 ou 31, deixa-me ver, versículo 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. O cansaço, a frieza, o desânimo, a fraqueza, o desinteresse é próprio do ser humano, mas diante de Deus, esta situação ela pode ser mudada, porque aqui nos versículos 28 do capítulo 40 de Isaías, a seguir diz: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fadiga, diferente de nós. Nós nos cansamos, fadigamos e desanimamos. Nem se fadiga e não há esquadrinhação do seu pensamento. Pelo contrário, ele dá esforço ao cansado. É Deus quem dá esforço. É Deus quem renova as forças da vida da pessoa. Ele multiplica forças ao que não tem nenhum vigor. Ele empenha um esforço maior. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os mancebos certamente cairão. Aí vem o verso que li: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. A renovação é trazer novamente aquelas forças espirituais que foram perdidas pelo caminho e, sem que percebêssemos, pouco a pouco, elas foram deixadas ao longo do caminho. Então é preciso recorrer a Deus em busca de uma renovação. E nós entendemos que renovação é uma obra própria do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que foi deixado aqui para estar conosco para todo sempre. É Ele que encabeça este importante trabalho de operar em nós uma renovação espiritual. Então, quando nós entendemos que este trabalho pertence ao Espírito Santo e damos a Ele a plena liberdade de Ele agir e operar em nosso interior, nós certamente seremos renovados e nos colocaremos em posição diante do Senhor nosso Deus. Mas entendendo que é o Espírito Santo que traz renovação. Quando Ele nos renova, nós somos encorajados a nos posicionar diante do mundo que procura fazer com que deixemos o caminho do Senhor, mas a renovação nos traz de volta para Deus, para a presença do Senhor, e faz-nos avaliar a importância de estar próximo do Senhor. E isto só se torna possível quando houver a renovação espiritual na nossa vida. E a renovação é um despojamento, seja do velho homem, seja das coisas que ao longo do caminho nós fomos adquirindo e adaptando à nossa vida e que não estão no plano e nem no propósito de Deus para nós, e aquilo nos trouxe envelhecimento, enfraquecimento, tristeza e desânimo. Então é preciso despojar-se. A palavra de Deus diz despojar-se do velho homem com seus feitos. O velho homem, na Bíblia,
é chamado o homem do pecado, o homem que vive na prática do pecado. Então, em primeiro lugar, é preciso entender o que está em nós, na nossa vida, que não condiz com a vontade de Deus e nos despojar destas coisas, abrir mão delas, renunciar, desprezá-la, não permitir que elas ocupem lugar na nossa vida. Então, em primeiro lugar, deve haver o despojar-se do velho homem, com seus feitos, com a sua capa, com as suas artimanhas, com as suas práticas. E uma vez que há o despojamento do velho homem, renovar-se ou revestir-se do novo homem, que à luz da Bíblia, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. O despojar é abrir mão do mundo com as suas práticas. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, lá no capítulo 12, ele disse: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Os discípulos, quando no dia de Pentecoste foram revestidos do poder do Espírito Santo e começaram a pregar com ousadia, com alegria, com vivacidade, com poder, chegou um tempo, lá no capítulo 4, versículos 29 a 31, que eles, debaixo de ameaças, eles recorreram ao Senhor, pedindo a Ele que olhasse para aquelas ameaças, mas que desse ao seu povo graça, força e um renovo espiritual, para que eles continuassem fazendo a sua vontade. E diz-nos a palavra: tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. Eles já tinham sido cheios lá no Pentecoste. Agora eles foram cheios novamente. Este é o renovar, é a renovação. Então eles estavam orando e Deus renovou neles o poder do Espírito Santo, a fé, a ousadia, a alegria, a intrepidez, a graça, a sabedoria, a coragem e a resiliência para enfrentar e vencer todas aquelas coisas. Então isto foi possível através de uma renovação, quando eles se colocaram em oração diante do Senhor. O renovar é um revestir-se de Cristo, e a renovação desperta em nós uma nova disposição para nos colocar à disposição do Senhor para a realização do seu serviço que Ele nos confiou aqui na terra. Então, renova-se tudo. Tudo se torna novo. Assim como o apóstolo escrevendo em 2 Coríntios, ele disse: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. A renovação faz isso na nossa vida. Há um despojar das coisas velhas e há um renovar das coisas novas na nossa vida, para que possamos continuar servindo ao Senhor com aquela mesma disposição do início da nossa caminhada, daquela alegria, aquele entrosamento na fidelidade, na comunhão, no prazer de servir ao Senhor, a prontidão, a presteza na obra de Deus, e que isso foi ficando esquecido ao longo do tempo, ao longo dos anos, mas que é preciso chegar diante do Senhor e dizer: converte-nos, Senhor, a Ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Então a renovação, ela traz para nós esta nova disposição. E a renovação, ela também traz um renovo na nossa esperança diante do Senhor, para que nós possamos
continuar esperando em Deus. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Esta é a palavra de Deus. O caminho da renovação é esperar em Deus, é confiar nele, é estar certo que por ele nós seremos renovados. A renovação, ela devolve as forças àquele que não tem mais nenhum vigor. Quem já se sente perdido, ou seja, já não tem mais forças para nada. Mas se ele se posicionar diante do Senhor, o Senhor Deus dá forças ao que não tem nenhum vigor. Ele renova a força ao cansado. Então, este vigor, esta alegria, este encontro com Deus, ele traz a renovação espiritual e necessária para a nossa vida. Então, quando estamos no processo de uma renovação espiritual, as coisas velhas vão deixando e as coisas novas de Deus vão chegando para a nossa vida. E nós começamos a caminhar agora com ânimo redobrado, com a disposição, com um comprometimento mais afinado, com uma aliança renovada diante do Senhor nosso Deus, porque a renovação, ela traz estas bênçãos para a nossa vida. É renovar, é dar uma nova visão, um novo poder, uma nova direção, uma nova porção da bênção de Deus e a demonstração do seu poder para com a nossa vida. Então, quando nós nos deixamos ser renovados pelo Senhor, entendemos que estamos caminhando somente com os feitos do passado e que no presente não há nada novo, não há nada significativo na nossa vida e só temos lembrança de um passado em que éramos poderosamente usados pelo Senhor, úteis na sua obra, e o tempo atual parece que estas coisas ficaram perdidas no tempo. Mas a renovação é suficiente para trazer de volta este ânimo, este desejo, este prazer, este poder, esta graça, esta alegria de estarmos servindo ao Senhor e sendo fiel a Ele. Então pense sobre isto. Observe como está a sua vida com Deus hoje. Você está vivendo em novidade de vida? Você está vivendo constantemente o novo de Deus, a presença de Deus, o poder de Deus na sua vida? As coisas estão acontecendo no campo do sobrenatural, no campo da fé? Ou você vive somente de experiências que ficaram num passado distante? A lembrança delas nos traz alegria. Mas ao pensar no momento atual, esta alegria não está presente. É preciso renovar desta alegria. A renovação vai renovar em mim e em você a alegria, a fé, o amor, a esperança, a comunhão, a obediência, a disposição, o temor, a fidelidade, a lealdade, a disposição de ser nas mãos de Deus o que Ele tem determinado para cada um de nós. Vamos com fé clamar ao Senhor e buscar dele a renovação espiritual para a nossa vida. O salmista Davi, quando teve aquele feliz acontecimento na sua vida, em que ele foi reprovado pelo Senhor, mas arrependeu-se e confessou diante de Deus as suas faltas, as suas iniquidades, e suplicou de Deus o perdão para a sua vida. Olha o que ele disse aqui, no Salmo 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim
o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. A renovação tem este efeito na nossa vida. Porque a pureza do coração se foi, o espírito reto se foi, o Espírito Santo parece que está distante. A alegria da salvação é coisa do passado. O espírito voluntário já não está mais disponível, mas com a renovação em Deus, isto pode voltar a acontecer. E nós precisamos observar o exemplo do salmista: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da salvação mais uma vez. E sustém-me com espírito voluntário. Sansão, quando não soube valorizar as coisas de Deus, e chegou o momento em que ele ficou submisso àquele povo, mas ainda nos seus últimos instantes de vida, ele pediu a Deus: Senhor, uma vez mais, manifesta o teu poder. E Deus, por misericórdia, uma vez mais, manifestou o poder dele e destruiu aqueles inimigos. Mas Sansão também pereceu juntamente com eles. Converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Há uma bênção de Deus, há um renovar de Deus para a tua vida, para o teu espírito, para a tua alma, para o teu corpo, para o ministério que você desempenha na obra de Deus, para a responsabilidade que está sobre os seus ombros. É preciso uma renovação de Deus, porque senão você não terá graça para suportar e vencer, e não saberá como lidar com esta situação. Mas o caminho está na palavra de Deus. Converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes, e assim haverá de acontecer na nossa vida, porque o encontro com Deus produzirá renovação espiritual em todas as áreas da nossa vida, para a glória e louvor do nome do Senhor nosso Deus, a quem damos glória, gratidão e adoração em nome de Jesus, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.